Bom dia e bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Glória a Jesus por mais um dia. O Senhor é bom. Enquanto a nossa turma vai entrando, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia? Você que já chegou aí, feche os seus olhos aonde você está e agradeça ao Pai por mais um dia de vida. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós te rendemos honra, glória, toda graça, Pai, nós devolvemos ao Senhor, porque o Senhor é digno, Pai amado, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Obrigado por tudo, Pai. Deus, que essa seja mais uma manhã regada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que nós venhamos ter a nossa mente renovada pelo entendimento que vem do Senhor, que nós possamos mesmo estar conectados com o Teu Espírito e sendo guiados para um caminho de vida, Pai. Nós vamos ler a Tua palavra e que durante esse tempo, Pai, que nós vamos passar aqui juntos, que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade de ministrar ao nosso coração. Papai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e operado na nossa vida. Permaneça conosco. Se chegou algum irmão, Deus, angustiado, desesperado, que o Senhor possa mesmo acalmar esse coração e trazer paz. Papai, ainda oro por familiares, Deus, as vítimas do acidente de avião que teve, Pai. Peço ao Senhor que possa visitar cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada irmão, tio, tia, avó, avô. Pessoas, Pai, que nesse momento estão chorando e lamentando a perda dos seus familiares. Nós sabemos que o Senhor é o único que pode consolar o ser humano. Nós não fomos preparados para a morte e não sabemos lidar com ela, Pai. Então eu oro, Pai, para que o Senhor possa mesmo tocar em cada um desses familiares, trazendo conforto e consolo para cada coração em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que seja um tempo entre nós e o Senhor, uma mesa onde nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor já reservou para nós. Nos livra, Deus, de sermos usurpadores da presença, mas nos ensina a ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Então eu te peço, nos inclua na tua agenda, faça-nos participantes daquilo que o Senhor vai mover no dia de hoje. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Que o Senhor possa mesmo, Deus, abrir cada mente que aqui chegou. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, amados do meu Pai. Amados da minha vida também. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que hoje seja mais um dia da gente avançar, da gente romper diante de tudo aquilo que Deus ele já tem reservado para nós. Quis orar sim por essas vítimas, né? Por familiares das vítimas. Gente, porque que tristeza, né? Que tristeza. Só Deus para trazer conforto para cada um desses corações. Talvez você está passando aí por um período difícil também. Eu oro para que o Senhor ele traga clareza, conforto e sabedoria diante daquilo que você está enfrentando com Ele, em nome de Jesus, viu? Nós estamos em uma jornada lendo o livro de Deuteronômio, passando aí a leitura em ordem cronológica e chegamos agora no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio vai tratar sobre uma revisão das leis, revisão dos fatos, revisão dos acontecimentos de tudo que Deus ele já tinha dito até aqui. O povo está prestes a entrar na Terra Prometida e Moisés está aqui no seu discurso. Então, o que nós lemos até agora, do capítulo 1 até o capítulo 3, foram os discursos de Moisés antes de entrar na Terra Prometida, viu? Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Eu vou falando algumas coisinhas e se vocês quiserem colocar título para anotações de vocês, fiquem à vontade. Combinado?
Vamos lá. Deuteronômio, do versículo 1. No versículo 1 e no versículo 2, você pode escrever assim: obediência e vida. Para quem gosta, você puxa assim uma chavezinha ou coloca uns tracinhos, setinha, aponta e escreve obediência e vida. É o que ele vai falar no verso 1 e no verso 2. Vamos lá, a tradução que eu vou ler é a NVT. Então, se você quiser acompanhar e estiver de algum aparelho digital, é a NVT que eu tô lendo. O título da minha Bíblia vai estar escrito o seguinte: Moisés encoraja Israel a obedecer. Agora, Israel, ouça com atenção esses decretos e estatutos que eu lhe ensinei. Cumpra-nos para que vocês vivam. Entre na terra do Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que Deus lhe deu, nem tire coisa alguma delas. Simplesmente obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes dou. Moisés está refrisando aqui para o povo, para que eles obedecessem aos mandamentos de Deus, a tudo quanto o Senhor já havia ordenado. Por quê? Porque uma vez que eles entram nessa linha de obediência, eles vão chegar a um caminho de vida. Porque o contrário desse lugar era a desobediência e, consequentemente, a morte. Eu tô lá em Reis, tô lendo Reis e Crônicas simultaneamente, e tô vendo aqui agora o momento em que o reino ele começa a ser dividido entre o reino norte e o reino sul. Nós vamos chegar ainda nisso, sabe? Para que vocês possam entender. Porque quantas vezes, sabe, gente, na minha trajetória de vida com Deus, eu olhei, sabe, aquela questão toda, e o povo vai para Babilônia, a Síria chega, o povo se divide, levanta um tanto de profeta. Eu nunca sabia quem que era profeta primeiro, quem que era profeta segundo, porque não é na ordem que está descrita na Bíblia que os profetas eles vieram e as coisas aconteceram. Então, nós vamos chegar nesse momento e nós vamos ler em ordem cronológica para que vocês entendam quem que foi o profeta que profetizou primeiro, o que aconteceu, por que o reino foi dividido, sabe? Essas coisas tudo eu acho interessante todo o cristão saber, sabe? É a trajetória do povo de Deus. E uma das coisas que vem como causa principal do reino ser dividido, do povo ser prisioneiro, deles serem assim, eles perderem os seus bens, tudo por conta de desobediência. Quando o Senhor chama aquele povo para ser dele, a única coisa que Deus pediu para eles foi, sejam obedientes aos meus decretos, sejam obedientes aos meus mandamentos, façam tudo como eu estou ordenando para vocês. E a história não muda tanto, né? Não muda tanto. O Senhor, ele ainda continua solicitando isso de nós. Obediência. Você pergunta o que o Senhor, ele espera de nós. Deus não espera muita coisa. Não espera quase nada. Ele espera que a gente entenda o nosso lugar de filho. E ele espera que a gente seja obediente. O nosso Deus é um Deus relacional. Então ele espera relacionamento, sim. Ele espera, né, esse reconhecimento de são meus filhos. Eles entenderam o lugar que eles ocupam em mim. Deus espera, né, esse lugar da gente e ele requer de nós obediência. Tudo que ele fala com o povo, desde quando ele tira aquele povo do Egito até eles entrarem na terra. Depois que entram na terra, Deus continua cobrando deles obediência. Deus não quer muito da gente. Deus, ele só quer obediência. Obediência em quê? Em tudo que a gente for fazer. Eu quero colocar para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão da lei, porque aqui em Deuteronômio ele vai revisar a lei, tudo que pode, tudo que não pode, e ele vai, blá, 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 blá. Imagina só comigo, um rabino e o seu aluno. Rabino é como se fosse um professor. Um aluno, ele pergunta para o seu rabino o seguinte: me explique
um resumo das leis do Senhor. Um rabino bravo, mau, legalista, vai dizer: é impossível resumir a lei, porque tem muita coisa escrita nela. Mas um rabino amoroso, um rabino que está querendo explicar para aquele aluno como ele vai fazer para tirar nota boa na prova, o aluno vai virar e falar assim: me dá um resumo aí da lei, me fala aí tudo que a lei está dizendo para eu poder cumprir. Esse rabino vai virar para a pessoa e falar assim: olha, coloca na sua cabeça o seguinte, a lei ela pede que tudo que você não quer que faça com você, não faça com os outros. Pegou a visão? A lei, um rabino, né, olhando para a lei, ele vai virar e falar assim: tudo que você não quer que façam com você, não faça com os outros. É isso que a lei está dizendo. A lei está dizendo: você não vai matar, você não vai roubar, você não vai levantar falsos testemunhos. Por quê? Porque não seria legal fazer isso com você, ok? Essa é a lei. Porém, Jesus ele vem. E Jesus ele é encurralado algumas vezes nesse assunto. Lá em Mateus 22, vai falar quando uma das pessoas ali perto de Jesus vira para ele e fala assim: mestre, resuma para nós a lei. Nos fala um resumo dos mandamentos. E um outro ainda vai falar assim: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Ou qual que é o mandamento maior? E Jesus vai resumir da seguinte forma: Jesus já não fala aquilo que você não quer que faça com você, não faça com os outros. Mas Jesus vai para uma linha de que aquilo que você quer que façam com você, você vai fazer para os outros. Então aqui a gente vê um contraste entre lei e graça, né? Velho Testamento, Novo Testamento, antes de Jesus, pós-Jesus. E muitos ainda vão dizer que a graça é muito mais leve. Mentira de quem te contou. A graça ela tem um padrão um pouquinho mais elevado. A graça ela ainda está um pouquinho mais acima. Sabe? Porque quando a gente olha para a lei, a gente vê aquilo que você não quer que façam com você, você não vai fazer com o outro. Então, há um distanciamento entre você e seu inimigo. Do tipo, eu não preciso nem conversar com ele se eu não quiser. Eu só não vou fazer pra ele o que eu não quero que façam pra mim. Ok, distanciamento, indiferença, não tô fazendo mal pra ninguém. A lei, ela olha e fala assim: não faça mal para ninguém. Essa é a lei. Porém, quando a gente vai pra graça, Jesus fala assim: aquilo que você quer que faça com você, faça com os outros. Eita, Jesus sobe o padrão demais. Por quê? Porque se eu quero ser amada, eu preciso amar. Se eu quero ser cuidada, eu preciso cuidar. Se eu quero ser alimentada, eu preciso alimentar. Se eu quero ser tratada bem, eu preciso tratar bem. E assim vai. Aquilo que antes era uma indiferença, aqui tem uma aproximação. Aqui que antes era neutro, aqui tem amor. Jesus ele vem subindo os nossos níveis. A gente precisa entender a história do que aconteceu no passado. Sabe? E a gente conseguir trazer para os nossos dias hoje como nós vamos aplicar todas as coisas. Porque muitos vão olhar e dizer: eu não preciso cumprir mais o que está escrito em Deuteronômio. Porque a graça ela veio. Opa, deixa eu te falar uma coisa. Deus estava mudando uma cultura de um povo lá em Deuteronômio. E hoje ele quer mudar uma cultura aqui, nos tempos atuais. Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. E hoje também tem uma terra prometida para nós. Existe um reino aguardando os filhos. Jesus disse: eu vou preparar lugar. E se lá na casa do meu pai não tivesse lugar, eu não falaria com vocês. Nós temos uma promessa, nós temos uma herança, nós temos uma cultura a mudar. Não muda muito. Aqui, Moisés estava relembrando com aquele povo a lei. Moisés estava insistindo com eles do tipo: obedeça a voz de Deus. Obedeça os mandamentos do seu pai. Obedeça os mandamentos do Senhor e permaneça nesses mandamentos. E aí hoje eu volto a falar com vocês: filhos, permaneçam nos mandamentos do pai. Permaneça nas ordenanças do Senhor. E a ordenança é essa: ame o Senhor, seu Deus, de todo
o seu entendimento, de todo o seu muito, e ame o seu próximo da maneira como você foi amado. A Bíblia fala é como a si mesmo, mas esse si mesmo, na tradução original, ele reflete o amar como você recebeu amor. Entende? E aí agora o nosso mandamento é fazer com o nosso próximo aquilo que eu quero que façam comigo. Se você hoje parar para pensar, o que você gostaria que fizessem com você hoje? Conte para mim. O que você gostaria que fizesse com você hoje? Como você gostaria de ser tratada? Você gostaria que as pessoas tratassem você com educação? Sem gritar? Então, trate o outro sem gritar. Você gostaria que as pessoas tivessem generosidade com você? Seja você generoso. Gente, eu não tô falando uma mentira. Quantas pessoas elas pregam que a lei é muito mais difícil que a graça? É uma mentira de quem contou. Acontece que a graça, ela nos justifica dos nossos pecados. Acontece que a graça é uma força capacitadora para fazer a gente vencer o pecado. E na lei não tinha isso. Com a graça se tem. Mas a graça para mim é muito mais elevada. Porque antes o resumo da lei era: não faça com seu irmão o que você não quer que faça com você. E aí Jesus vem falando assim: o mandamento agora é esse, faça com seu irmão o que você quer que faça com você. Não é só deixar de fazer o mal, você vai fazer o bem agora. Não é só afastar, é trazer aproximação e ainda beneficiar esse outro alguém. Entende? Aquilo que você quer que façam com você, faça você com o seu próximo. Então, isso nós vemos aqui agora, no versículo 1 e no versículo 2. Obedeçam o Senhor para que vocês entrem em um caminho de vida. Escreve isso nos comentários. A obediência nos leva a um caminho de vida. A obediência nos leva a um caminho de vida. Gente, olha, se vocês tiverem muita curiosidade, vai ler lá 1 Reis, a partir do 1 Reis, a partir do capítulo 12. Pega o 12, o 13, o 14, o 15, até o 17. Você vai ver o que acontece com o povo quando eles começam a desobedecer à voz de Deus. Gente, é triste demais. Nós vamos chegar aqui agora em Deuteronômio, quando for, deixa eu ver qual que é o capítulo. O tempo todo em Deuteronômio nós vamos ver essa questão do Senhor chamar aquele povo a um lugar de obediência. Olha, eu vou ler para vocês. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, vai falar o seguinte: vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor Deus lhe dará. Quando a conquistarem, se estabelecerão nela e pensarem: devemos escolher um rei para governar. Tá falando acerca do rei. Aí quando chega no 16, ele vai falar assim: o rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalo. Pois o Senhor Deus lhe disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. E aí a gente chega em Salomão, o homem mais sábio da história. Não tem ninguém que foi mais sábio que Salomão. Não tem. A sabedoria dele foi suprema, porque o Senhor lhe deu como um dom. Ele recebeu sabedoria. E a gente chega lá em Reis e vai ver o Senhor advertindo feio Salomão, dizendo para ele assim: por que, Salomão? Você afastou dos meus caminhos. Salomão, por que você foi desobediente à minha palavra? Por conta disso, os seus filhos não reinarão como seu sucessor. Eu ainda vou deixar por um período de tempo, porque eu tenho uma aliança com Davi, o seu pai. Mas Salomão... E aí quando você vai ver, Salomão tinha cerca de 932 concubinas. Quando a Bíblia fala concubinas, era as servas das suas esposas.
Se ele tinha 932 concubinas, com esposa e tudo mais, imagina aí quantas mulheres Salomão tinha. E aí a gente volta. Qual que era a ordenança de Deus aqui em Deuteronômio antes de Salomão nascer? Todos os reis, eles tinham que ter esse decreto no coração. O rei não tomará para si muitas mulheres, pois elas afastarão seu coração do Senhor. E quando eu pego para estudar a história, descubro que Salomão não só desobedeceu ao Senhor por ter várias mulheres, como ele pegou para si uma mulher egípcia. Lugar este de onde o Senhor falou que não era para eles não voltarem. Como que ele consegue uma mulher egípcia? Ele tinha uma mulher egípcia. É tanto que quando um cara vai fugir, vai falar assim, ele fugiu para o Egito na casa da esposa de uma das esposas de Salomão. Creio que era até difícil entrar numa casa e não ser mulher de Salomão, de tanta mulher que tinha. Para a gente tropeçar, basta você estar de pé. Quando a palavra diz guarda o mandamento, guarda a palavra no coração para que você não peque contra o Senhor. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração todos os dias, every day, para que a gente não venha pecar contra o Pai. Se a palavra de Deus se afastar do nosso coração, a gente cai em ganância, em mentira, em fofocas e muito mais. Que sejamos um povo diferente, sabe? Vamos lá. Versículo 3 e 4 vai falar de alguns acontecimentos passados. Se você quiser puxar aí a sua chave, versículo 3 e 4. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoravam Baal, o Deus de Peor. Mas você que foram fiéis ao Senhor, o seu Deus, está vivo. Estão hoje todos vivos, mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Deus anseia por um coração reto e obediente. E aqui ele está relembrando o momento que o povo foi idólatra, lá no Baal-Peor. Aconteceu lá na região de Baal-Peor, onde o povo começou a adorar a Baal. E ali Deus vem e coloca os olhos sobre eles e muitos deles vão morrer. Muitos vão morrer. Mas ele fala, aqueles que ficaram fiéis permaneceram vivos. Uma coisa que Deus não suporta é a idolatria. Não suporta. Versículo 5. Do versículo 5 até o versículo 8, se você quiser escrever, você vai colocar a sabedoria das leis de Deus. A sabedoria das leis de Deus. Moisés, ele vai ressaltar aqui os decretos de Deus. Ele vai falar acerca dos mandamentos do Pai. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor. Ou seja, eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer. Meu Deus, para que vocês o cumpram na terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo desse Deus, o povo desta grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor. O nosso Deus está próximo de nós, sempre que invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de lei que hoje lhes dou. Se vocês permanecerem obedecendo tudo, as nações vizinhas vão olhar e falar assim: olha, esse povo é diferente. Por quê? Porque o Deus deles é próximo deles. Era de se esperar isso de um povo cristão. Era para as pessoas olhar para nós e falar assim: nossa, como é diferente. As falas, os comentários daquele povo que serve aquele Deus. Como é diferente as vestimentas daquele povo. Como é diferente o olhar daquele povo. Como aquele povo não julga, como aquele povo eles amam.
Era para a gente se reconhecer dessa forma. Deus está dizendo, uma vez que vocês cumprem os meus decretos, as nações vizinhas olharão e elas saberão que eu sou um Deus bom. O seu comportamento revela a natureza do seu Deus. Porém, muitos não querem ser de verdade com o Senhor. É tão lindo, e eu não sei se vocês já experimentaram, mas é tão bom quando alguém chega perto da gente e fala assim, eu vejo Deus em você. Por que eu tô achando que você é diferente? Sabe? É tão bom as pessoas verem Jesus na gente. É tão bom as pessoas olharem e falar assim, eu tô com uma dor de cabeça, e você, antes de oferecer um remédio, falar assim, posso orar por você? Porque você crê que o seu Deus é um Deus que opera todas as coisas, sabe? Gente. Se a igreja de Cristo posicionar. Se a igreja de Cristo posicionar. Sabe? Se a igreja posicionar. Vai viver tantas coisas lindas no Pai. Versículo 9. Do 9 ao 14, o título é A necessidade de não esquecer. Moisés, ele começa a advertir aquele povo constantemente, a lembrar de tudo que Deus fez por eles. Para quê? Para que mantesse acesa a chama de que o nosso Deus é um Deus que faz. Por isso que a palavra vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir testemunhos. Eu sei que algumas pessoas assistiram porque me contaram. Mas aquele documentário da fé não fingida, aquele documentário da fé não fingida são testemunhos e relatos de vidas de mulheres que viveram uma vida com o Senhor. Mulheres que experimentaram experiências lindas com Deus. Moisés, do versículo 9 até o versículo 14, ele vai falar o seguinte: conta para a sua geração o que o seu Deus fez, para que eles não se afastem da presença desse Deus, para que eles mantenham o coração inclinado sobre quem é esse Deus. Quando chegamos em Reis, nós vamos ver reis se levantando com o coração temente e reis se levantando com o coração semelhante ao do seu pai, cometendo todas as perversidades que seu pai cometeram. Por exemplo, Jeroboão. Jeroboão foi um rei que ele foi levantado por Deus. Deus falou com ele assim: Jeroboão, Salomão já não me obedece mais. Roboão, o filho dele, vai governar pouco, mas você vai governar sobre 10 tribos, porque eu tenho um compromisso com você. E ali os reinos se dividem, o povo se divide, reino norte, reino sul. E aí Jeroboão não deixa o povo ir até Jerusalém para adorar, porque ele fica com medo daquele povo ir até Jerusalém para adorar e ficar lá. Porque ele achou que aquele povo poderia querer ficar no governo de Roboão. Mas ele esqueceu da voz do Senhor. Se Deus falou que você vai executar algo, você vai executar algo. Se Deus te chamou para um governo, você vai governar. Se o Senhor te chamou para um tempo, você vai viver esse tempo, independente da circunstância ou independente do que estiver acontecendo. Deus prometeu para Jeroboão, falou: Jeroboão, você vai ser o rei. Eu estou confiando um povo nas tuas mãos. E aí sabe o que ele faz? Com medo do povo ir para o outro governo, do Reino Sul, ele levanta duas imagens. Eu não vou lembrar aqui agora qual que era a imagem, mas ele levanta 2 imagens. Uma no início da cidade, outra no fim da cidade. E falou com aquele povo assim: foram esses deuses que nos tirou do Egito. O povo começa a adorar. O povo cai na idolatria. E ele vai. Cai na idolatria e acabou. Desceu ladeira abaixo. Aí vem Nadab ou Nebe, alguma coisa assim. O filho de Jeroboão. Depois que Jeroboão morre, 20 anos depois de governar, o filho dele assume o trono. E sabe o que o filho dele faz? A mesma coisa. E não dura 3 anos no trono.
E dali, gente, é só ladeira abaixo, até chegar a Acabe. Ladeira abaixo. Acabe de Isabel, lembra? Pois é. Tudo por conta de quê? Uma insegurança de que Deus faz. Um medo de que os meus inimigos são muito mais fortes. Não. Nós sabemos quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo. Ele é o nosso inimigo. E o nosso Deus é muito mais forte que ele. E se Deus determinou algo na sua vida para acontecer, não precisa preocupar, porque vai acontecer. Combinado? Para de ficar temendo pouca coisa. Vamos lá. Conte para os seus filhos aquilo que Deus fez, para que eles não se afastem da presença do Pai. Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixe que essas lembranças se apaguem da sua memória. Enquanto viverem, passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueça do dia que estiveram diante do Senhor, o seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresentem diante de mim. E eu os instruirei pessoalmente, e eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos a temer-me também. O resultado de um pai temente é um filho obediente. Pegou a visão? O resultado de um pai temente é um filho obediente. Como que foi? Será que aconteceu quando Jeroboão levanta 2 bezerros lá, sei lá o que foi? Eles chamam de poste ídolos, né? 2 esculturas para adoração, e falou com eles assim: foram esses 2 caras aqui que tirou a gente do Egito. Esses 2 deuses aqui que tirou a gente do Egito. Como que aquele povo pôde acreditar? Como que aquele povo, eles conseguiram se curvar e adorar aquelas estátuas? Com toda certeza, os seus pais não contaram a verdadeira história. Porque se o seu pai tivesse contado a verdadeira história, eles iam falar assim: não, meu pai falou que não foi esses bezerros aí não. Meu pai falou que é um Deus invisível, esse Deus estava lá com eles no Monte Sinai, ele deu um mandamento e e o filho permaneceria obediente. O que faz Daniel não se prostrar, Sadraque, Mesaque, Abednego, diante de uma estátua levantada que Nabucodonosor coloca? Nabucodonosor coloca uma estátua e manda o povo da cidade toda, na hora que tocasse a trombeta, curvar diante dos deuses que eles construíram como estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostra. O que faz, gente, jovens não se prostrarem diante da ordenança do rei? A certeza daquilo que os pais deles contaram para eles. Eles sabiam que aqueles não eram deuses de verdade. E eles falaram: não vamos adorar. Nós sabemos que isso aqui não é Deus. Sabemos que isso aqui não tem vida. É importante, gente, conta, sabe, os testemunhos daquilo que Deus ele fez na vida de vocês para os seus filhos. Alimentem seus filhos, seus netos com a fé que vocês têm. Eu acho sensacional. Se tem uma coisa que eu amo fazer, é escutar a história de pessoas mais velhas, principalmente cristãs, porque elas começam a contar o que Deus fazia na época delas. E é lindo ver isso. É lindo. Filhos são ministráveis. Já falei, o documentário Fé Não Fingida vai contar de uma mulher que ela fala que ela teve que fazer libertação de uma criança de 5 anos, que estava endemoniada, porque a sua mãe tinha lido todos os livros do Allan Kardec para essa criança no ventre. Depois que eu escutei isso, eu falei assim: gente, a minha criança, se um dia Deus me permitir ser mãe, ela vai escutar a Bíblia toda no ventre. Em 9 meses, eu lerei a Bíblia para ela toda. E se Deus me der mais força, lerei mais do que uma vez. Porque ela vai aprender Bíblia no ventre. Por quê? Porque crianças são ministráveis. Ensina a sua criança no caminho. Continuando a leitura.
Do versículo 11, cadê? Não, até o 14, né? Que eu falei sobre a necessidade de não esquecer, de lembrar constantemente o que Deus fala. Versículo 11. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas, que subiram até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido numa nuvem negra e densa de escuridão. Então o Senhor lhes falou por meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou 2 tábuas de pedra e ordenou que cumprisse. Foi aquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhe enviasse seus decretos e estatutos para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar. Deus estava dando os estatutos para que quando eles entrassem na terra prometida, eles guardassem e executassem conforme o Senhor já tinha falado, pedido para eles. Do verso 15 até o verso 31, esse bloco grande que nós vamos ver agora, vai falar acerca da uma advertência contra a idolatria. Alerta contra a idolatria. E ele vai dizer, né, vai falar sobre consequências. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou por meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompa fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão, de peixe nas profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do céu, não cai na tentação de se prostrar diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, o deu a todos os povos da terra. Lembre-se que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-lo seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. Ele está dizendo, lá no Monte Sinai não tinha forma nenhuma, não apareceu forma de nada. Como que vocês vão dizer que o Deus de vocês tem forma de homem, forma de mulher, forma de boi, forma de peixe, parece com o sol, parece com a lua? Não, parece com nada. O nosso Deus é um Deus invisível. Nós não conseguimos vê-lo, a não ser por suas manifestações. Teofania, manifestação de Deus. Tem pessoas que falam, eu estava no leito de hospital, eu vi um homem com uma veste branca, ele tinha um cabelo grande, e isso, aquilo, outro. Isso é teofania, é a forma como Deus quer se manifestar para aquela pessoa. Entende? Combinado estamos? 21, versículo 21. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que não atravessaria o Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador e é um Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos, netos e já tiverem habitado na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de forma alguma. Isso é mau aos olhos do Senhor, o seu Deus, e provocará a sua ira. Hoje apelo para o céu e para a terra, como testemunha contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomaram posse, depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos de mão humana, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão ao Senhor, o seu Deus, outra vez. E se buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele diz, pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Quando a gente chega nesse bloco do 26 aqui até o 29, que ele está falando assim, olha, hoje eu vou apelar,
para os céus e para a terra, que eles sejam testemunho contra vocês. Se vocês quebrarem a aliança, que aliança? Que fizeram com Deus, de obedecer os mandamentos, os decretos, de não levantar ídolos, né? De não prestar uma adoração a outros deuses. Se isso acontecer, se vocês quebrarem essa aliança, vocês desaparecerão da terra que hoje vocês estão tomando posse dela. Nesse contexto específico, tratamos, sim, lá do povo de Israel, das tribos, elas foram dispersas. Inclusive, por exemplo, a pessoa que morava no meu apartamento aqui, antes da gente vir pra cá, a gente conversou muito com a moça que morava aqui. E ela é judia. E ela crê fielmente no tempo em que ela voltará para Israel. Ela falou o nome da tribo que ela pertencia. Ela falou o nome da tribo, falou que vai voltar. E de fato foi o que aconteceu. Quando a Síria invade Israel, toma Judá, a Babilônia toma Israel, eles começam a se dispersar. E a gente sabe que existe judeu espalhado por todo o território, né? Seja Brasil, seja aqui na América, seja na Europa, tem para tudo enquanto é canto, tem judeu. Eu vi há uns 2 anos atrás que eles estavam retornando para casa. Mas a palavra está dizendo que, mesmo quebrando a minha aliança, vocês vão se dispersar. Vão ir por todas as regiões. Porém, se me buscarem de todo o coração, eu me voltarei para vocês. E eu levarei vocês de volta. E é o que está acontecendo. Vou bater aqui uma pesquisa rápida na internet. Quer ver? Eu vi um documentário, mas não sei falar detalhes assim, porque eu não vou me lembrar. Judeus voltam para a casa. Notícias. Israel voltando para casa. Foi em 2022. 2022 eles receberam agora, acho que uma lei, alguma coisa assim. E eles começam a retornar para as suas casas. Roberta, eu vi que você deixou um pedido de oração. Eu não dei ênfase porque senão eu perco a linha de raciocínio. Mas eu vi que você pediu oração para alguém. Como você está saindo, eu vou voltar no comentário e eu oro no final. Combinado? E depois de muitos anos, aquele povo está voltando para casa. Né? Mas eles estão passando por tudo isso porque foram desobedientes à voz de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso coração esteja voltado a esse lugar de obediência. No simples, gente. No simples. Seja obediente em todas as coisas com o Senhor. Em todas as coisas com o Senhor. Viu? Vamos lá para os últimos blocos. Deuteronômio do 32 ao 40, nós vamos ver a unicidade de Deus, né? Tanto que ele é um Deus único. Investigue toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre toda a terra até agora. E procurem desde a extremidade do céu até a outra. Algumas vezes se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta. Algum outro povo, se eles ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu. Algum outro Deus, se já tirar uma nação no meio de outra nação, a tomar para si como prova sinais, maravilhas, guerras, mão forte, braço poderoso, atos temíveis. E, no entanto, foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez para vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes no meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito. Com grande poder, ele expulsou nações maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra deles e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê.
Portanto, reconheçam este fato e guardem no firmamento na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra e não há outro além dele. Se, eu circulo sempre o se, porque o se é uma condicionante. Se você fizer, você vai ter. Se não fizer, não terá. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês. E se seus filhos e vocês e os seus filhos e vocês terão vida longa na terra que o Senhor Deus lhes dará para sempre. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocupavam esta terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, e os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região desde Aroé, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte de Pisga. Aqui, a gente quando entra no 44, no versículo 44, já é uma introdução para o segundo discurso de Moisés. Então, a gente termina o primeiro discurso no versículo ali 43, ele falando assim, olha, se vocês guardarem os mandamentos de Deus, se vocês fizerem tudo quanto ele ordenar, vai tudo bem com vocês. Mas se não fizer, não terá. Embora eu não sou a fã da crença do merecimento, porque eu acho que quando Jesus vem, ninguém merece nada, sabe? Ninguém é merecedor de nada. Mesmo que a gente faça tudo certinho, eu acho que nós não merecemos nada, sabe? Que tudo é graça, bondade e misericórdia de Deus, sabe? Eu vejo muito isso. O Senhor, Ele espera que a gente faça tudo conforme Ele ordenou. Embora não é por merecimento, mas eu sou da tese que precisamos cumprir aquilo que o nosso Senhor, Ele nos pede, tá? Eu quero fazer seu coração queimar, sabe? Existem muitas coisas que Deus ainda quer revelar. Existem muitas coisas que Deus ainda quer fazer no meio do seu povo. Embora eu me considere uma pessoa nova, jovem, né? Talvez eu não tenha tanta experiência quanto uma pessoa que tem aí 50 anos, 60, e eu não vivi as profundezas com Deus como essa pessoa viveu. Mas eu sempre falei com Deus, Deus, eu quero ser igual aquelas irmãzinhas do coque, sabe? Aqui a gente chama de irmãzinha do coque. Aquelas irmãs de oração, aquelas pessoas que gastam a vida na presença de Deus e com Deus dando o simples, o básico, elas estão muito felizes. Sabe, eu quero ser essa pessoa. A palavra diz para nós nos aproximarmos do trono da graça. E ele ainda diz mais: aproximem-se de Deus e ele aproximará de vós. É impossível alguém se aproximar de Deus e Deus ficar indiferente. É impossível. Eu quero viver isso, sabe? Eu quero diminuir o meu coração, porque eu não me considero uma pessoa simples. E eu quero chegar a ser a pessoa simples, igual a senhorinha do documentário, linda, que ela fala: depois disso que eu orei, Deus prosperou a minha vida, eu nunca mais tive falta. E Deus me fez prosperar em tudo. Eu falei, essa irmã deve morar numa casona. E a irmã, acho que nem televisão na casa tinha. Uma cadeira azul de balanço, chão batido, e a irmãzinha falou: e Deus me prosperou tanto. Sabe? Eu quero chegar nesse nível.
Um nível de nada mais importa de verdade. Porque se eu falar com vocês hoje que nada mais importa, eu acho que é uma mentira. Uma mentira da minha vida. Porque eu ainda me importo com o que eu como, eu ainda me importo com o que eu visto, eu ainda me importo se eu tenho condição de ir num lugar ou outro. Eu ainda me importo. Mas, gente, eu tô me aproximando do Senhor. Eu vou chegar lá um dia. Sabe, eu sei que eu tô no caminho certo. Mas eu ainda preciso descer mais. Eu ainda preciso me humilhar mais. Eu preciso diminuir mais. Eu preciso me aproximar mais. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos nós queremos satisfazer o desejo dessa carne. Menos nós queremos resolver, sabe, com as questões dessa terra. Se mora, se não mora, se tem pra comer, se não tem pra comer. Dá conta ser a mesma, sabe? Eu quero chegar nesse lugar. E eu quero aquecer o seu coração pra isso. Talvez hoje a gente não consiga chegar hoje, agora. Talvez a gente não entre nesse lugar agora. Mas se a gente já começar a ter consciência que a gente não está nesse lugar, já é um bom começo. A pior pessoa para se trabalhar é aquela que não reconhece o lugar que está. A pior pessoa para se trabalhar é aquela que não reconhece o lugar que está. Quando você olha para alguém e você fala assim, o que você mudaria na sua vida? E a pessoa fala assim, eu não mudaria nada, minha vida tá ótima. Ué, que ótimo pra você. Então você não tem nada pra mudar. Mas a pessoa que reconhece que ela não está no lugar que ela deveria estar, já é um bom começo, porque ela sabe que tem que fazer coisas diferentes. Sabe? Eu preciso reconhecer que eu preciso passar mais tempo orando de joelho, embora não é porque você está de joelho que você é mais santo que o que não está orando de joelho. Deus recebe oração de todas as formas, mas quando você ajoelha, sabe? É um sinal de prostrar, é um sinal de rendição, é um sinal de sacrifício. Orar em cima da cama, gente, é confortável demais. Orar deitado é o cúmulo da preguiça. Entende? Mas eu ainda considero que quem ora deitado é pior do que aquele que não ora. Mas se você sai da sua cama quando tá frio, se você ajoelha 3 horas da manhã, você tá reconhecendo, Deus, eu sei que o Senhor é o meu único Senhor. E por conta do Senhor, eu me ajoelho. Nós precisamos voltar para esse lugar. Para você que ainda não assistiu esse documentário, corre lá no YouTube e vai assistir. Se você vai tomar seu café agora, se você vai trabalhar, coloca enquanto tá lavando vasilha, vai fazendo e escutando esse documentário. Chama A Fé Não Fingida. A Fé Não Fingida. E você vai ver o que Deus faz. O nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. O mesmo Deus que apareceu no Monte Sinai é o mesmo Deus, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que apareceu na fornalha, que estava lá com o Daniel, na cova de leões. É o mesmo, é o mesmo. A única coisa que mudou somos nós. Nós mudamos, mas nós precisamos voltar para esse lugar de simplicidade. Simplicidade. Cada dia que passa, a igreja ela quer sair do lugar de simplicidade para ir para um lugar de teatro, tá? É um lugar de teatro, onde luzes piscando atrai, onde uma boa técnica vocal dos músicos sobressai a qualquer unção. Sim. Eu prefiro ficar num lugar que tem voz e violão ou apenas voz com unção do que ficar num lugar onde tem show sem unção. Eu falo pra vocês, não sei se vocês têm contato, tenho muito contato com pessoas conhecidas, pessoas famosas, e o mundo gospel é um verdadeiro lamaçal. Lamaçal. De pessoas que você fala assim, nossa, fulano é de Deus demais. Vai conviver. Arrogante, prepotente, ruim, soberbo, mentiroso, fofoqueiro, caluniador, beberrão, fuma e um tanto de trem. É isso pra ladeira abaixo. Então, gente, não coloca ninguém num altar, nossa, fulano é de Deus demais. Você não convive com aquela pessoa. Sabe quem que você pode chamar de pessoa de Deus? Aqueles que convivem com você todos os dias. Aquele que tá dentro da sua casa, que não grita com você, que te serve quando você precisa. Essa pessoa é de Deus. Mas quem você não conhece, você vê só pela internet, não fala que é de Deus não, porque vocês não conhecem. Tô falando, vem conviver comigo. Talvez já edifiquei sua vida várias vezes, mas se você vir viver comigo, você vai ver o tanto que eu sou ruim. O tanto que eu sou ruim, o tanto que eu sou chata. Nossa,
A chatice da minha vida ganha. Quando eu falo que eu não sou simples, a luta, uma luta. Mas eu vou chegar lá um dia, gente. Eu vou chegar. Vai chegar um dia que eu vou falar assim, ei, gente, cheguei. Deus fala comigo, eu ouço a voz dele. Sabe? Fora o desfile de moda. Aí dos mais... Tem de tudo, né, Simone? Que tristeza que o Senhor ele possa mesmo voltar ao coração da igreja dele. Embora o amor de muitos se esfriaria, ainda existe uma igreja que permanece fiel, tá? Ainda existe uma igreja que vai ser fiel até o fim. Enquanto vocês estiverem comigo, o lugar que eu estiver indo, eu vou levando vocês. Hoje eu já reconheço que eu estou mais próxima de Deus, mas eu ainda tenho muito, muito, muito para percorrer pela frente. Preciso ser mais de Deus, mais de oração, mais temente, mais obediente. Eu preciso ser. É isso. Vou terminando a nossa live devocional por aqui. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez e ainda não fez uma oração entregando a vida para Jesus? Se você ainda não entregou a vida para Jesus, mas gostaria, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Por que eu faço esse discurso? Por que eu falo que tem que ser dessa forma? Porque a Bíblia diz que para ser salvo, a pessoa precisa crer no seu coração e com sua boca confessar. Entende? Por isso que eu faço esse discurso. Como não estamos ao vivo e a cores, eu peço para você escrever, porque é uma confissão pública da sua decisão, tá? Aprendendo muito por aqui contigo, Raira. Amém, linda. Ainda existem pessoas que desejam mudar, isso é o que importa, verdade. Simplesmente maravilhoso te ouvir pela manhã. Glória a Jesus. Deus é bom. Vou orar. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Primeira vez que você assistiu o devocional? Deixa eu te conhecer. Deixa-me te conhecer. Deixa-me te conhecer. Andresa, o Senhor te recebe de volta. Glória a Jesus pela sua atitude. Andresa, que você possa mesmo, sabe, rever companhias, amizades e que o Senhor te leve para cada dia mais perto dele, viu? Ele te recebe de braços abertos. Coloca uma nova roupa, coloca um anel no seu dedo e ele faz uma festa porque o filho estava longe e hoje voltou. Voltando para suas lives após quase um ano longe devido ao trabalho. Feliz demais. Que coisa boa, Michele. Que glória. Fico feliz. Seja bem-vinda de volta. Descobri gravidez faz uma semana hoje. Ore por mim, pelo meu filho, meu futuro marido. Já vivíamos como casado, união estável, mas decidimos por mudar isso ainda esse mês. Vim para Portugal faz 2 meses. Que alegria, hein, Luana? Ah, que delícia, gente. Eu ia ficar feliz também demais. Aproveita bastante essa fase. Luana, você descobriu a gravidez tem 1 semana. Uma coisa que eu faria se eu descobrisse hoje que eu estou grávida. Ler Bíblia para sua criança, tá? Igual, nós sabemos que uma criança ela nasce debaixo de uma natureza pecaminosa. Feliz por vocês regularizarem a vida de vocês. Mas leia a Bíblia para sua criança durante o período do ventre. Coloca isso no seu coração. A minha filha, meu filho, vai conhecer a palavra ainda no ventre. E você vai ver que a sua criança será diferente. Vou orar sim por vocês. Amei, Raira, o documentário no YouTube. Eu sou salva. Hoje você superou a beleza, hein? Ô, Cláudia, muito obrigada. É por conta do cabelo preso, né? Hoje ele tá aqui, ó, tunhunhun guardado. Esqueci, você falou pra gente assistir o nome. Fé não fingida. Obrigada.
O documentário chama A Fé Não Fingida. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos diante do Senhor. Pedir, Pai amado, que essa semente que hoje foi plantada, que o Senhor possa regar e ela possa crescer no seu tempo. Que em tempo oportuno eles coloquem em prática, eles lembrem, eles compartilhem com as pessoas que estão à volta deles e façam um diferente, Pai, perto de todas aquelas pessoas que o cercam. Eu oro pela vida da Andresa, que ela possa mesmo, Deus, seguir um caminho reto diante do Senhor. Livra ela de se desviar para a direita ou para a esquerda, coloca novos amigos na vida dela e que ela possa ser regada por pessoas que amam o Senhor, Deus. Leva a Andresa para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Que ela possa retomar a servir ao Senhor com alegria. Que haja renovo, força e sabedoria sobre a vida dela. Oro também, Pai, pelas pessoas que vão aceitar o Senhor ou vão reconciliar, assistir essa live posteriormente. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus. Papai, nos ensina a aplicar a Tua palavra. Nos ensina a permanecer nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pelo pedido de oração da Roberta, não sei o que ela escreveu, lembro que ela pediu oração para alguém, teve uma outra pessoa que pediu oração pelo casamento, pela empresa, que o Senhor possa atender conforme a Tua vontade, Pai. Manifesta o Teu querer e faz aquilo que o Senhor sonhou para essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o Senhor tenha misericórdia de vocês e vos dê paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Você que é novo por aqui, temos um grupo devocional que chama Enxergando as Escrituras. Você consegue esse link na minha bio e é lá que eu mando o resumo da live. Esse resuminho que eu falei com os títulos, eu mando lá, tá bom? Beijo! Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser.